Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No episódio deste videocast da JF-TV, a gente conversa sobre dança. Sim, vamos bater um papo sobre os benefícios da dança. Para isso, aqui hoje, como convidado, o professor da Faculdade de Educação Física e Desportos lá da UFJF, o Neil Franco. O Neil, que é doutor em educação. Ele atua nas áreas de dança e ginástica, no ensino, na extensão e na pesquisa. E completando a mesa, outra convidada ilustre da dança, que é a Luísa Goulart, também conhecida como Lulu do Forró. A Luísa é influenciadora digital, promove bem-estar físico, emocional e social através da dança. Ela é formada em Ciências Humanas pela UFJF e combina a paixão pela dança com uma abordagem filosófica, criando projetos que buscam integrar as pessoas de diferentes gerações, gêneros, etnias e nacionalidades. Bom, tá na hora então de pegar aquela caneca, tomar um café, ficar ligada aqui com a gente neste episódio que eu garanto vai te dar vontade de dançar. A dança nasceu com os primeiros seres humanos, através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, uma forma de expressão. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e outros sentimentos humanos. Dessa forma, a gente vai refletir aqui hoje. Políticas públicas relacionadas a essa arte seriam um bom investimento? E quais são, de fato, os benefícios da dança? Bom, já adiantei aí um pouquinho do que vem pela frente, né? Sejam muito bem-vindos, Luísa, Neil. A gente está aqui hoje numa mesa diversificada, né? A gente tem dois dançarinos, dois professores de diferentes gerações. A Luísa, uma jovem aí, né, Neil, comparada a gente. A Luísa com uma experiência, uma vivência que vem assim, até de família, né? Vou deixar a Luísa contar mais um pouquinho. E o Neil da academia, né? Da ciência, da pesquisa. E nunca parou de dançar também. E tá aí a dança aliada à sua vida acadêmica. Então, vamos começar pela Luísa, tá, Neil? Vou pedir para a Luísa explicar um pouco como que a dança surgiu na vida dela, como é que isso veio acontecendo até chegar onde chegou. Ai, obrigada. A dança, acho que está presente há tanto tempo que até é difícil, assim, dizer quando que ela começou, especificamente. Porque, como você falou, já fazia parte da minha família. As avós que frequentavam bailes. Tem uma avó que é sanfoneira, minha não avó tem? é sanfoneira. E assim, a cidade onde eu cresci, Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, já tinha uma cultura ligada a Luiz Gonzaga. Então, dentro da minha escola, teve um professor que fez uma coreografia com uma música que Luiz Gonzaga fez para a cidade de Miguel Pereira. Olha, eu nem sabia disso. Ele teve um sítio lá, morou com o filho, com a esposa, então tinha essa ligação. E aquele professor, depois eu encontrei ele até recentemente, falei, nossa, você foi muito importante na minha vida. Certamente. Que ele fez uma mixagem e ele usou, acho que funk e o forró junto. E colocou algumas crianças para dançarem individual e dois casais, dois pares. Eu lembro que eu queria tanto estar naquele par, ser um casal dançando forró, que depois eu fui começar na dança de salão com 13, mais ou menos, porque meu pai já me levava para as aulas dele de dança de salão. Mas isso em Araruama, na região dos Lagos. O seu pai é professor de dança, então? Meu pai é professor de dança, é da dança. Mas antes disso eu já tinha feito dança na igreja, fiz parte do grupo da igreja. Tinha feito aulas de hip hop na comunidade. Já tinha toda essa ligação com a dança. Sempre busquei estar inserida na dança. Então ela foi naturalmente fazendo parte da minha vida.
Eu acredito que a partir dos 13 que eu entrei nas aulas de dança de salão, que aí eu já fui me direcionando já para o profissional. Porque eu comecei a entender o leque de danças que existiam, gêneros de dança que existiam. Depois eu tive a oportunidade de ir para fora do país, fui para a França, para a Espanha, conhecer outros gêneros de dança de salão, que aí me abriu mais ainda a cabeça para pluralidade de possibilidades de dançar, a dois, individualmente. E aí foi indo. Aí tô aqui até hoje, assim, Sim. buscando, conhecendo novas danças, novas formas de dançar. Sim. E a relação com a faculdade que você fez, né, com a filosofia, que é muito interessante nos seus projetos, que já você vai explicar aí também. Questão da integração, da inclusão, né? Neil, eu não sei se tá no sangue também, se é uma coisa hereditária essa questão da dança, igual foi para a Luísa, né, acontecendo de forma natural. Mas eu sei que tem um trabalho aí acadêmico, uma dedicação sua, que são, assim, invejáveis, não seria a palavra, são admiráveis. Conta pra gente como é que surgiu, como é que veio a dança, então, para você. Bom, a dança surgiu para mim quando eu estava na Faculdade de Educação Física. Eu estudei em Uberlândia. Então, foi lá que eu fiz a minha graduação em Educação Física, no começo da década de 90. Depois, mais adiante, o mestrado e doutorado. Mas, assim, antes de eu entrar para a faculdade, eu já tinha uma vivência com o teatro. Eu participava de grupos amadores de teatro em Uberlândia e no teatro a gente tem aquela relação com o corpo, com a dança, com a representação, muitas vezes com as artes visuais, para poder fazer cenários, né? Eu tinha, naquele primeiro momento, meu foco, antes, quando eu estava no ensino médio, eu pensava que eu fosse fazer artes plásticas, cheguei a fazer um semestre de artes plásticas, mas depois eu não continuei. Eu entendi que a educação física talvez seria mais próximo dessa relação com o corpo que eu queria no teatro. Chegando na educação física, eu comecei a ter o conhecimento das disciplinas voltadas para a dança, para a ginástica, então foi algo que me chamou muita atenção. Recreação. Naquele momento lá também eu já fazia o vínculo com o teatro, trabalhava com jogos dramáticos, né? Era uma área que eu trabalhava dentro da educação física, mas o grande marco para mim, que eu tenho até uma biografia que eu escrevi, num texto meu na revista, que eu falo que o grande marco para mim que acendeu a luz para a dança de salão em especial foi quando eu fui dançar. Eu participava de um projeto de dança afro na UFO, que era coordenado pelo professor Edilson de Souza, que hoje está na Federal de Pernambuco, que é meu grande amigo hoje, né? A gente é amigo de trabalho, mas naquela época ele estava lá, ele tinha um grupo de extensão de dança afro. E eu fiquei encantado e comecei a participar do grupo, né? Fui para Salvador dançar um espetáculo Gunirê de dança afro, e lá eu fiz a primeira oficina de dança de salão. Então esse foi o marco, né? Quando eu voltei dessa oficina, que foi mais ou menos em 93, aí eu já comecei a entrar nas escolas de dança de salão, procurar, e a partir daí já fui contratado, fui contratado para trabalhar numa instituição de idosos, para trabalhar com dança de salão, e foi aí que a minha história começou. Sim, com a dança. Uma coisa que vai levando a outra, né? Depois vem mestrado, doutorado, pesquisas. E quando eu fui prestar concurso para a universidade, apareceu o concurso na área de dança e eu estava habilitado para tal, e foi quando eu me aprovei em Mato Grosso. E a primeira universidade que eu trabalhei na disciplina específica de dança e ginástica foi em Mato Grosso e depois aqui na UFJF. Perfeito. Voltando para a Luísa, então, a gente vai entrar nos projetos de extensão aí, Sim. né? Que é esse tripé aí da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Você atua nos três, né, Neil? E o que nos interessa aqui é muito a extensão também, né? Como que a dança chega para a população e como ela transforma essa população, né? Através desses projetos. E a Luísa tem cursos online, tem projetos, né? É o Forró da Lulu, é o Clube Forrozeiro, ela vai explicar melhor, mas atuou também com um projeto social, né, Luísa? A gente pode até ir mostrando aqui enquanto você fala, para o pessoal de casa ir vendo como é que foi esse projeto, com o pessoal do Educandário Carlos Chagas. Sim. Fala um pouco sobre esse projeto, essa experiência. Eu cheguei lá, vindo da dança de salão, e foi um desafio, né? São pessoas que têm baixa mobilidade, pessoas com deficiência intelectual. E assim, a gente
às vezes não tem uma formação muito específica. Foi aí que a filosofia me ajudou muito. Entender esse lado humano, que as pessoas dançam, todo mundo dança. Então, eles me ensinaram mais do que eu a eles. Hoje, acho que a bagagem minha, eu devo muito a esse projeto, que foi a BD. Eu tinha um projeto dentro da empresa BD, que fica no bairro Carlos Chagas, ali pertinho, e eu estava dando aula para os funcionários. E a pessoa que coordenava tinha essa vontade de fazer esse projeto, trazer os alunos do educandário para dentro da BD, levar os funcionários para lá, até essa integração. E ele me viu dando aula, ele falou, eu acho que você tem o perfil. Falei, será? Como é que eu vou fazer? Eu nunca dei aula para esse público. Aí comecei, e aí a gente foi encontrando dinâmicas, encontrando maneiras, e assim, foi um projeto lindo. O Neil, eu participei do festival Pés de Valsa com esse projeto, a gente levou os meus alunos para se apresentarem no Teatro Central, a gente já se apresentou no Parque Alfeld também, e todo mundo que vê se encanta, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz de dançar. Eu conheço várias pessoas que não dançam por vergonha, por achar que não é capaz de aprender, e aí vê uma pessoa cadeirante, vê uma pessoa com deficiência intelectual dançando, sendo feliz, se expressando livremente. Quando você vê a liberdade que eles têm de dançar, você fica assim, caramba, eu posso também. Eu acredito na dança e na música como altamente transformadoras. É algo que pode ser prescrito na medicina, né? Luísa falou aí desse projeto do Neil Pés de Valsa, né? Que se apresentou eu ia falar os meninos, as pessoas lá, né? Mulheres e homens do educandário Carlos Chagas vão assistir um pedacinho aí dessa apresentação, eles chegando ali no Teatro Central, né? Aquela empolgação entrando e depois no palco. Neil, voltando agora aqui, então, sobre o Pés de Valsa, né? Pés no plural. Que a Luísa chegou aí a participar desse apresentação, né? Desse seu projeto. Pés de Valsa vem a ser um projeto de extensão lá da UFJF, sim, que é coordenado, liderado por você. Isso. Tem outro professor também, né? Eu trabalho no Pés de Valsa aqui na UFJF. A gente está desde 2016, quando eu vim para cá. E o professor Carneirinho também, que me acompanha, né? Então, falar Carneirinho, todo mundo conhece ele como Carneirinho, né? Famoso. E assim, mas o projeto Pés de Valsa, ele nasceu mesmo em Uberlândia, quando eu saí do CEAI, que era a instituição que eu trabalhava com terceira idade.
né? Eu trabalhava na assistência da prefeitura e eu montei um grupo independente e eu botei o nome de Pés de Valsa. Na época todo mundo ficou assim, nossa, que nome interessante, Pés de Valsa. Pessoal, quando a gente dança bem, né, o que a gente fala para a pessoa? O fulano é pé de valsa, não é? Sim. Então, eu coloquei Pés de Valsa. Aí em Mato Grosso, né, quando eu fui para Mato Grosso em 2010, lá em Pontal do Araguaia, então lá eu tinha o projeto Pés de Valsa, que a gente também era extensão, a gente oferecia aula para a comunidade interna e externa da universidade. Lá onde eu trabalhava era uma comunidade bem diferente de Juiz de Fora, né? Era uma cidade com 5 mil habitantes, do lado tinha uma cidade maior que é Barra do Garças com 50 mil, outra Aragarças com 30 mil, então assim, era uma população bem carente no geral, né? E a gente também oferecia aulas para esse grupo lá e a gente fazia também festivais. Não era o Pés de Valsa ainda como aconteceu aqui. Em Juiz de Fora nós existimos desde 2016. A gente oferece aulas para a comunidade interna e externa da universidade. Junto ao Pés de Valsa, a gente teve também o espetáculo itinerante, que a gente contava a história das danças de salão, mais especificamente o samba. Foi um espetáculo que a gente fez e levou para cidades externas, para instituições, escolas, né, da rede municipal. E a gente, além dessas aulas, a gente tem o grupo de apresentação, né? E esse grupo mobilizou, a gente vai completar esse ano o 3º Festival Pés de Valsa, do qual a Lu participou do primeiro com a gente, com o pessoal do Educandário, que realmente foi um sucesso, né? Veio um grupo dela trabalhando, né? Isso assim, a gente vê as pessoas, né? Essas pessoas exercitando a sua liberdade de dançar, né, entendendo que elas têm um direito, independente de qualquer forma de limitação, seja física, seja intelectual, né, seja geracional. Então, isso é um aspecto muito importante e carente, né, carente, como a gente fala, de políticas públicas que lancem um olhar mais diretivo sobre essas questões. Está no palco, né? Então E o projeto não parou nem na pandemia, né? Eu vi alguns vídeos ali do pessoal dançando, ensaiando de máscara e a gente ofereceu 2 cursos online. Um que a gente trabalhou sobre a história da dança de salão, a gente deu um curso de formação, né? Foi interessante porque pessoas de vários lugares do país participaram do curso. Depois a gente... E era de graça, né? Uma extensão mesmo. E a gente montou também um curso que a gente dava as aulas depois, foi o segundo, né? Aulas de dança de salão, né? Na mais da metade da pandemia, a gente trabalhou também oferecendo as aulas. Eu tirava cada um de nós dos meus bolsistas, porque eu não parei o projeto. A gente trabalha com bolsistas naquele período. Os bolsistas dependiam da bolsa. Se eu encerrasse o projeto, eles não teriam bolsa. Então, eu sentei com eles e criamos estratégia para trabalhar. Uma estratégia também, acho que eu não falei com você, a gente lançou um livro que chama Espetáculo Itinerante, a História das Danças de Salão, onde a gente conta a história de 10 gêneros de dança de salão, né? Dentre eles a valsa, o bolero, o tango, de uma forma, e mais outros, de uma forma bem clara. É um livro de 70 páginas, ele é gratuito pela Editora Pantanal. Só você entrar na Editora Pantanal e procurar. A gente reeditou ele agora em 2024. Dá para baixar lá. Você baixa ele gratuito, a gente fez no formato para qualquer pessoa possa ler e entender. E assim, o nosso foco é trabalhar tanto a prática da dança, como também o conhecimento sobre essa vertente da dança, que é a dança de salão. Esse 3º Festival Pés de Valsa acontece esse ano ainda? Acontece agora dia 22 de setembro, daqui 2 semanas, no domingo, né? No Cine Teatro Central. É um evento, né, que ele recebe o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Cultura, do Cine Teatro Central e da FAEFID. E a gente convida várias pessoas da comunidade, grupos de dança, mais especificamente dos grupos de danças populares ou tradicionais, né? Na verdade, vamos pensar assim, das danças étnicas, folclóricas. A gente não está englobando nesse projeto as danças teatrais, que seriam balé, jazz, né? Então, assim, porque a gente acredita, investe que são áreas das danças clássicas, né, e teatrais que já têm um espaço muito determinado, enquanto que as danças populares ainda continuam com certo carga de preconceito, né, de se pensar que não pode ser considerada como arte. Então, o foco nosso é a gente trabalhar com essas vertentes das danças entendidas como populares. Vamos pensar assim, de danças populares. Sim. Então, tem as danças de salão, as danças folclóricas, as danças de manifestações étnicas. Eu apresentei a quadrilha. Sim. Dentro da vertente do forró, tem a quadrilha, né, das festas juninas. Sim, no Pés de Valsa foi uma versão quadrilha, né?
você apresentou. Agora, Luísa, ainda vamos explorar mais aí Pés de Valsa, entre outros projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, que eu acho que eu nem conheço todos, né? Sei que tem aí aula para estrangeiro, temporada em Jericoacoara, né? Tem Clube Forrozeiro, Forró da Lulu e a aula online também, né? Eu cheguei a assistir depoimentos de pessoas que fizeram o curso online, né? O seu objetivo, qual é o seu real objetivo, né? Porque conversando com você em outra data, eu vi ali que existe um desejo seu, né? Que não é só ensinar dança e nem é um ensino de forma técnica, mas existe ali um desejo de transformação, de integração. Vou deixar você explicar, porque você sabe melhor que eu. A gente alia a técnica a esse processo de integração das pessoas. Eu tenho vários projetos, já comecei e encerrei vários projetos, já tive uma experiência assim variada dentro da dança, mas todos eu busco usar a técnica com o fim de conectar pessoas a elas mesmas e a outras. Então, quando eu falo diferentes nacionalidades, quando eu tive passando a temporada do Forró da Lulu em Jericoacoara, eu pude dar aula para diferentes nacionalidades e às vezes elas estavam juntas. Eu peguei um grupo do Rotary Club que tinha pessoas asiáticas, africanas, europeias, da América. Então, assim, é muito interessante como a dança consegue fazer essas pessoas se comunicarem. Uma linguagem universal. Uma linguagem universal. Isso eu acho encantador. E eu gosto de pegar essa parte social das ciências sociais para elas conseguirem transpor isso para a vida delas de uma forma de convivência mais gentil. Então, se elas aprendem a dançar juntas, a estarem juntas convivendo num baile, num par, elas vão saber se relacionar melhor. Certamente. Se comunicar. Eu conheci a Luísa num projeto que ela tem com o Clube Cascatinha, né? E a primeira vez que eu estive lá, foi muito interessante, que é um baile, né? E assim, inicialmente as pessoas todas sentadas, né? Os sócios convidados de sócios estão ali e depois, por meio aí da intervenção da Luísa e do grupo que ela leva com ela, tá todo mundo dançando, né? É uma mágica. É essa a ideia, né, Luísa? E outra coisa, muitos daqueles ali que estão te ajudando, né, nesse projeto, que foi como eu te conheci, eles foram, assim, entre aspas, salvos pela dança, né? Que é o caso da pessoa que me levou lá para conhecer e tudo mais. Sim. Né? A dança mudou a vida, né, da assim pessoa. como foi comigo. Eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. E a dança me ajudou hoje a estar falando aqui com mais segurança. A dança me ajuda a me relacionar com as pessoas com mais segurança. E eu acho que essa parte social da dança, ela contribui demais. E as pessoas falam, nossa, a dança me salvou, porque eu passei a ser aceito, a ser acolhido por uma comunidade, por outras pessoas que vão para a dança também. Mas aí não é só dança, não é só técnica. São pessoas que vão estar ali conversando com você, compartilhando problemas, dificuldades, que vão te ajudar a encontrar caminhos, vão ser suporte. E aí vão te chamar para dançar, e vão te dar um abraço, vão te dar um carinho. Então, isso salva as pessoas, esse afeto salva as pessoas. Vamos voltar aí para falar depois também da questão do respeito, como que a Luísa trabalha essa questão aí de respeito, não ao assédio e tudo mais, né? Neil, vamos especificamente sobre os benefícios da dança, né? Queria que você falasse, o público que é atendido com esse projeto social, qualquer pessoa pode participar, como é que faz? E ao longo aí dos seus anos com a dança, de pesquisa também acadêmica, né? O que você, nessa experiência toda de décadas, saberia dizer, né? Sobre esses reais benefícios, né? Para a saúde, para corpo, para a alma.
a gente tem que entender que a dança, ela faz parte do ser humano. Todos nós somos dançantes. E o se movimentar é o que nos coloca no mundo. A gente se estrutura no mundo através do movimento. E quando você consegue olhar para esse movimento, refletir sobre esse movimento, curtir esse movimento como uma coisa sua, então você já está aderindo a uma coisa que é natural sua, que é a mobilidade, que é o movimento, você consegue colocar a música, o sentimento, aquele coração batendo quando toco no outro, quando eu danço sozinho. Então isso... Primeiro é a cura, né? A cura dos males, né? A cura do estresse do dia a dia, né? Então, todos os benefícios que a gente escuta nas pesquisas que a gente faz, nas pesquisas que a gente lê, é sempre essa questão, a dança, sempre existe essa fala, a dança me salvou. Quando eu não estava aqui como Luiz, eu era retraído, eu não conseguia conviver com as pessoas. Hoje não, né? Então, assim, vários estudos que eu tenho acompanhado, que a gente tem feito, que a gente lê, então, essa questão muito forte. E a dança, ela é movimento, e o homem nasceu para se movimentar. E a gente vive numa sociedade que cada vez com mais tecnologia, né? Isso já é discutido desde os anos 80, a criação do controle remoto. A gente tem controle remoto para Cristina, a gente tem controle remoto, falta só daqui a pouco chegar alguém e fazer ginástica para você num vídeo, né? E aí, assim, então, se surtir efeito, ainda vai lá. Então, assim, ou então as pessoas sempre procuram uma pílula, né? Um comprimido para resolver esses problemas. Então, assim, a dança, ela vai atuar, né, nessas dimensões psíquicas, motoras, né, emocionais, sociais, né, culturais. Então ela consegue construir uma nova história. Então por isso que a saúde que a saúde não é unicamente a gente estar bem fisicamente, né, dentro de uma categoria de exames que colocam, mas a saúde ela vai muito mais do que isso. A saúde ela vai na questão psíquica, na questão saúde mental, da né? saúde mental, do seu relacionamento, da sua autoestima, como você se vê. Então, nesse ponto, isso é a marca de quando a gente trabalha com os estudos sobre dança. Isso já é uma comprovação. Às vezes você vai fazer uma terapia, eu estou assim, o que o médico fala para você? Por que você não vai procurar um grupo de dança? Porque o médico sabe que muitas vezes é mais além da atividade física que essa pessoa precisa. Ela precisa do convívio, ela precisa do toque, ela precisa de conversar com outras pessoas, de se movimentar com outras pessoas. Então, quando a gente pensa nessa situação dos benefícios da dança, eles são inúmeros. Fala para mim, então, o público-alvo, né? Se é que tem um público-alvo desse projeto de extensão, como é que faz? Quem tiver interesse, né? Quanto que abre inscrição, como é que faz? O que precisa para se inscrever? Desde 2016 até o ano passado, de 2023, a gente tinha turmas que a gente abria inscrições e as pessoas se inscreviam e participavam das turmas de iniciante 1 e iniciante 2. Atualmente, eu estou só com um grupo de apresentação, que é o grupo que me acompanha, que é o grupo intermediário que está comigo quase quando eu comecei o projeto. Né? Eles começaram como iniciantes. Não eram dançarinos e hoje estão ali. E hoje eles estão, a maioria deles estão comigo hoje como dançarinos do grupo. Então, no ano de 2024, eu não estou oferecendo turmas iniciantes. Por várias questões que aconteceram, uma pausa, que os projetos às vezes tem que dar pausa, a gente tem que dar pausa. Então, assim, eu estou só com um grupo de apresentação. Até para repaginar. Para repaginar, para pensar. Então, assim, aí a gente tem... Mas, assim, eu não trabalho só com a dança somente no pé de valsa. Eu tenho um outro projeto que é o de pernas para o ar. Que é um projeto de ginástica para todos. A ginástica para todos é uma vertente da ginástica, ela trabalha com todas as áreas, é a ginástica colada à arte. Então, por exemplo, a gente tem um carimbó, a gente trabalha com vertente folclórica, a gente está com espetáculos sobre a congada. Né? Aí, nesse grupo, a gente trabalha com pessoas de terceira idade. No projeto Pés de Valsa, vamos dizer assim, que eu trabalho com público adulto e idoso. Tem jovens também, porque tem os meninos, os alunos que são da faculdade, estão na faixa dos 20 anos, então são jovens. Então a gente está assim, jovens, adultos e idosos. Então é nessa perspectiva. Então a dança ela vai trabalhar não só na dança de salão, hoje eu trabalho o meu olhar com a dança hoje. Sou apaixonado pela dança de salão, mas hoje eu tenho aberto a minha perspectiva para outras vertentes da dança, em especial as danças de cunho étnicos, folclóricos. Eu cheguei a ver também uma apresentação de lundu, que eu achei interessantíssima, nem eu conhecia, assim, sei o nome, mas falei, gente, deixa eu assistir isso aqui, deixa eu ver do que se trata. O lundu tá no espetáculo itinerante, que a gente conta da história do samba. Nesse espetáculo, então, porque o samba, esse samba que a gente tem hoje, ele nasceu
primeiro, né? A gente fala assim, o samba nasceu lá na Bahia, né? Assim que diz a música. Realmente, ele nasceu com os batuques africanos, né? Com as danças de roda, das rodas de batuque, né? Que depois vão praticamente, o samba foi sistematizado no Rio de Janeiro, né? E tem também essa influência do lundum, que é uma vertente, que é a mistura dessas danças, né? Africanas com a polca europeia, né? Que começaram a criar o lundum, que é uma dança, que na verdade é uma dança que vai representar o acasalamento, né? Que era o que acontecia. E a partir disso vem o machixe, depois, que é uma mistura que vai juntar mais especificamente também com as danças sensual, europeias. né? Na verdade, o lundum, a forte influência dele são as danças africanas. Ele vai se juntar com a polca europeia e essa mistura vai se tornar o machixe, né? E a partir disso, né, lá no final do século XIX, começo do século XX, começam a nascer essas vertentes de samba que a gente conhece, tanto na música como na dança. Mas é bem nas primeiras décadas do século XX que o samba vai se consagrar como ritmo musical e dança. Principalmente no Rio de Janeiro. Passando aí por várias fases mesmo, né? O lundum estaria mais próximo das danças étnicas, se a gente for pensar, né? Africanas, né? Luiz, voltando aqui para o Luiz agora, eu falei há pouco da questão do respeito, né? Eu percebi que você trabalha muito a questão da conexão, né? E até também dessas coisas dos papéis de gênero, que eles não precisam ser, que isso não precisa ser tão engessado, né? Que a gente tem N possibilidades ali dentro da dança, de conduzir, de ser conduzido, e a questão da conectividade, que ela é necessária para se dançar em grupo ou a dois, e até solo também, você tem, né? A conexão é importante, mas que essa conectividade não se dá apenas com contato corpo com corpo, né, Luísa? É a última aula, né? A gente fez uma aula que eu falo sobre as pessoas, como abordar uma pessoa para dançar. Exato. E não chegar já abraçando e já colocando numa posição que foi... historicamente já está aí da dança de salão, o homem abraça por trás das costas e vem essa mão aqui ao lado e vira uma posição clássica rígida. Sim. Às vezes a gente vai dançar com alguém e não conhece essa pessoa e não sabe como a pessoa vai ficar à vontade. Sim. Então tudo precisa ser aos poucos, ter um progresso de conexão, pouquinho a pouquinho, para que os dois se sintam confortáveis. E eu acho que isso já consegue diminuir bastante incômodos, porque às vezes... E até a questão do assédio, ou aquilo ali ser confundido como uma cantada, né? Ou a pessoa entender que está sendo, de repente, assediada, porque... Não sei, às vezes um contato corporal ali. Às vezes não chega a ser um assédio. Não. E a pessoa já está tão enraizado nela que a dança tem que ser assim, a dança tem que ser colada, a dança tem que ser com o rosto colado. Às vezes ela aprendeu na escola dela que é assim, que a técnica de dança é assim, que ela vai funcionar se for com esse tipo de contato. Só que aí ela vai dançar com uma pessoa de outra escola que nunca fez aula, que tem uma outra vivência, e para ela precisa ter um certo distanciamento. E aí uma coisa pode ficar desconfortável para ela, uma posição pode ficar desconfortável para ela, porque ela não está habituada a fazer daquela maneira. Acontece isso no forró. Uma pessoa está chegando nova, aí as pessoas do forró que já frequentam o forró, que já tem mais esse contato, essa experiência de contato corporal, já está, né, habituado, e aí essa pessoa fica um pouco assustada. Ou às vezes aceita, calada, e depois não quer mais, porque acha que foi invasivo. Sim. E aí tem esses papéis de gênero também. Então, se eu vou dançar com outra mulher, às vezes ela também não está acostumada, então como que eu vou abordar ela? Qual postura a gente vai ficar? Então, essas coisas eu gosto de abordar em aula, porque são temas que a gente ainda está se abrindo. E que não serve só para dança, serve para comportamento, para convívio pleno e adequado em todas as áreas da vida, né? Eu entendo assim, o respeito em primeiro lugar, a aceitação, né? E na dança 2, a gente tem dois papéis que são
ensinados de conduzir e ser conduzido. Não tem um que é mais fácil que o outro, não tem um melhor que o outro. Os dois papéis são importantes e precisam funcionar para que a dança aconteça. E isso também na dança é fluido, isso pode mudar. Hoje em dia a gente tem a condução compartilhada, que está quebrando um pouco isso, e a gente não tem mais também. Mulher vai ser conduzida, homem vai ser condutor. Então, os dois têm que aprender as duas coisas, duas funções, para que a dança seja mais completa, para que os dois tenham mais possibilidades e que eles aprendam também a dançar sozinhos, para que eles não sejam dependentes de alguém para quando eles tiverem vontade de dançar. É isso que eu acredito. A liberdade do negócio é que é a parada. É isso aí. Muito interessante. Neil, isso tudo que a Luísa falou, assim, eu fico imaginando políticas públicas que aplicassem isso tudo, sabe? Que salvassem aí muita gente de até doenças males, que né, seria até uma, entre aspas, falando de uma forma muito populesca, uma economia para o nosso sistema universal de saúde, né? Quantas doenças podem ser, né, evitadas. E aí a gente, no último concurso para professor municipal, que teve aqui em Juiz de Fora, né? Parece que teve vaga aí para professor de dança, né? E isso é uma mudança, já introduzir dança nas escolas municipais. Como é que você vê isso? Essas políticas públicas que envolvem arte e cultura, no nosso caso aqui especificamente a dança, elas precisam ser mais trabalhadas ou precisam vir em maior número no seu ponto de vista? Sim, a gente tem que pensar que dentro da nossa legislação, que vem desde 88, com a nossa Constituição Federal, né? A arte ela é um direito de todos. Né? Então, e a arte, um dos caminhos para a gente trabalhar a arte é a educação. A gente pensando nesse aspecto. Então, Juiz de Fora, nesse ponto, é inovador, principalmente com essa questão já tinha esses contratos, né, essa função do professor de dança, que poderia ser muitas vezes assumida pelo professor de educação física que tem essa experiência, e tanto pelo professor graduado, licenciado em dança. Licenciado porque a gente tem a graduação que é mais para o campo do bacharelado, enquanto que a licenciatura para a escola. Então, nesse último concurso foi efetivado, é um movimento, a gente tem aqui em Juiz de Fora, é um movimento que eu conheço, que eu comecei a fazer parte agora, que é o Fórum de Dança. Existe esse fórum, que várias representações de dança se reúnem para discutir a dança, tanto que eu comentei do Ocupa Dança, que foi uma retomada desse festival que acontece, né, desse evento. Fórum. E isso é com qual regularidade? Olha, o Ocupa Dança, pelo que eles me contaram, que eu não tinha contato, não aconteceu há uns 5 anos. Então, esse evento, vamos dizer assim, esse festival específico organizado pelo Fórum de Dança foi retomado este ano. Eles tiveram a ajuda de emendas parlamentares que conseguiram, assim, foi uma luta. Sim. Porque aí, quando a gente fala de políticas públicas, assim, os recursos no campo das artes, geralmente, eles são mais restritos. E quando a gente fala no campo da história da arte também, a gente vai ver que a dança ocupa um lugar também subalterno. Algumas pessoas não gostam que a gente fala isso, mas isso é fato. Né? Justamente por quê? Porque a dança ela vai interferir numa coisa que influencia uma questão da moral, né, daquela concepção moral que existe socialmente, historicamente, né, aquele imaginário de que dançar está relacionado com o corpo, que foge daquela noção cristã, daquela noção de construção dessa sociedade moderna, né, que é instituída. Teria uma cultura meio do paganismo. Isso, então assim, a dança ainda sofre com isso, em especial as danças que não são vinculadas, como eu acho que eu comentei com você sobre a questão das danças clássicas, né, que é o balé. Então assim, mas a gente nota isso muito forte ainda. Então, assim, é um avanço nessas políticas públicas. Quando a gente olha para a legislação da educação, então, o que a gente vai ter? Em 97 foi criado os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que não era um documento que obrigava, mas ele dava diretrizes para se trabalhar também o campo das artes dentro da escola. Né? Que quando eu falo de arte, eu estou falando das artes visuais, da música, do teatro e da dança. E a gente está acostumado, pelo menos eu e vários relatos na nossa história de viver o ensino de artes na escola, da gente só desenhar
No máximo fazer algum tipo de escultura ou algum tipo de artesanato. Sim. Né? Então, assim, mas na verdade essa área ela tinha que dar conta das 4 dimensões que ocupa as artes, né? Então, assim, hoje a gente vê as universidades estão fazendo em vários lugares, vão dividindo, então, por exemplo, aqui, eu estou falando da UFJF, aqui tem um curso de dança, desculpa, me confundi, tem o curso de música e tem o curso de artes visuais e outras áreas lá, né, que contemplam basicamente 2 áreas, né? A educação física também, historicamente, ela tem a dança como um dos seus componentes. Né? Aí existe também um problema histórico com relação dos profissionais de dança e profissionais de educação física sobre quem que vai ocupar esse espaço. Mas é uma conversa que... É um outro videocast. Porque é uma conversa assim, que é um pouco tensa às vezes. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu entendo é assim, por exemplo, por que quem fez filosofia está trabalhando com dança? Sim. Não é? Né? Por que quem fez artes? Né? Porque às vezes a opção... O meu pai se formou em educação física. E assim, ele sempre trabalhou com recreação. E na hora de escolher meu curso, eu já fazia aula de dança, mas eu não quis fazer educação física porque não tinha dança de salão praticamente dentro da universidade. Como disciplina. Como disciplina. Você vê pouquíssima dança. Então, claro, te dá uma base para corpo, para mobilidade, para várias questões que envolvem a dança muito importante. Mas as ciências humanas também. Sim. Claro. Então, assim, a gente vai dizer que a dança tem sido explorada de forma por outras áreas muitas vezes, dentre elas principalmente a educação física, querendo ou não, né? Também muitas pessoas não gostam que eu fale isso, mas várias partes dos reconhecimentos, né? Como para você atuar como profissional de dança, essas pessoas formaram foi em educação física. Sim. É o conhecimento do corpo, é o trabalho então, do essa corpo. área que então, assim, são músculos, movimento, E é reflexo. perigoso até. Sim. É perigoso, porque falta formação de professor, porque a gente está mais relacionada à dança de salão. Mas assim, um balé clássico, tem outras danças. Mas na dança de salão eu sinto que falta uma formação mais efetiva. Mais padronizada, sistematizada, porque fica uma coisa muito solta, muito... virei professor de dança, mas com base em quê? É sempre assim. Agora, então fica mais no cunho do vamos dizer assim, do informal mesmo, né, na maioria das vezes. Né? E quando a gente olha, por exemplo, o balé ele tem uma história que vem lá desde o século XVII, né? Com a criação da escola da grande balé ópera lá de Paris, lá, com Luís XIV, né? Que a partir dali ele instituiu a dança como arte, né? Que veio primeiro lá da Itália. A Itália que influenciou primeiro o balé em Paris. Então, quando a gente fala nisso, né? Quando a gente fala, quando você retomando de duas políticas públicas, então, falei que tem o PCN. A gente tem a BNCC hoje dentro da educação, que ela vai instituir as áreas, né? Todas essas áreas das artes que tem que ser trabalhada. E quando fala da dança, ela vai dizer que existe uma parte que ela indica, né? Que seja a educação física que trabalhe e outra área que seja o profissional específico da área da dança. Como também na escola devia ter o teatro, como na escola devia ter o ensino de música mesmo, né? E também, aí também as artes visuais, que já é clássico da gente ter lá, é a aula de arte. Então, assim, então, quando a gente fala em questão de arte, a gente tem que pensar na arte como um todo, porque ela vai se intercruzar. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Realmente pensar em recursos, né? Em direcionamento de emendas então, isso. A gente está assim, caminhando a passos assim curtos. A gente tem poucas faculdades de dança no país. Né? Então tem esse movimento. Aqui não temos. Existe uma luta. No Ocupa Dança teve uma discussão, um fórum para falar sobre isso, foi convidada a universidade para a gente discutir sobre essas questões de como poder fazer isso. Então existe essa discussão que já existe há um tempo aqui, quando eu não estava aqui. E ele foi retomado nesse último Ocupa Dança, nesse último evento. A gente teve uma mesa. Que a discussão não morra, né? Não. Enfim, a gente precisa finalizar o programa, mas queria que vocês dois aí se despedissem, dessem os últimos recados, falassem dos desejos de vocês, né? Fiquem à vontade também para dar os respectivos arrobas, né? Dos projetos. Eu sou uma otimista, eu acho que a geração TikTok da dancinha vai estar popularizando, assim, as crianças dançam, as pessoas veem dança. Hoje a gente tem o celular e consegue ver dança de diferentes lugares do mundo. Quando? Pouquíssimo tempo tem isso. Então a dança se torna cada vez mais
possível e você vê diferentes formas de se expressar. E eu acho que a dança tem crescido muito. Eu tô no forró já há muito tempo, dando aula de forró, 10 anos. E eu vi nesses 10 anos o forró crescer um absurdo no Brasil, fora do Brasil. Tem festivais de forró no mundo todo. Tem na Sibéria, tem na Alemanha. A Alemanha é um país super forrozeiro, então as pessoas de fora incrível ouvir isso, do né? país estão admirando a nossa dança popular. Então a gente tem que olhar para isso com admiração também, falar, olha que bonito, olha o que o nosso povo desenvolveu, pegar essa raiz e ter orgulho dela. Então, dançar tem a ver também com essa conectividade com quem a gente é, com o nosso país. E é importante a gente valorizar. Criar vínculo, né, com a cultura do local onde a gente vive, nasceu, né? Exatamente. Então, se você puder aprender a dançar, você que está aí ouvindo a gente, vá aprender. No início é difícil, pode ser difícil ou não, pode ser você se surpreenda, que seja mais fácil do que você imagina. E com o tempo você vai tomando gosto, isso vai ajudar na sua saúde física, na sua saúde mental, no seu círculo de convívio, isso vai ajudar na sua vida como um todo. Pode aprender a dançar online com meus cursos, que são individuais, você pode começar em casa, no seu quarto. Então, assim, não precisa ter ninguém. Você pode ir lá no Forró da Lulu, me procura, pode ir. @forró da Lulu. @forró da Lulu. A gente oferece cursos. Eu estou aqui hoje no Clube Cascatinho, em Juiz de Fora. É para os sócios. Queria abrir para todos, mas lá é só para os sócios. Hoje eu trabalho com aulões personalizados, com eventos personalizados. A gente tem o Clube Forrozeiro, que a gente faz um trabalho de ir em eventos, dançar com as pessoas, em bailes, para animar festas, para tornar esses ambientes mais felizes. E a dança é maravilhosa, eu só tenho a agradecer a ela. E acredito que políticas públicas que envolvam dança, com certeza tem a trazer só benefícios para a população. Isso, a gente já sabe, você falou da questão dos benefícios com o Neil, Alzheimer, doenças relacionadas ao intelecto, a dança ajuda, a longevidade. Então, assim, não tem o que falar. A dança é muito benefício. É muito rica. Sim, muita coisa a ser explorada, né, Luísa? Neil, vamos despedir também. A perspectiva é de divulgar a dança, é de entender a dança como um direito humano. Acho que é o primeiro ponto, né? E para isso a gente tem que conhecer a dança. Então é importante a gente entender o que é dança. Existe só um tipo de dança? Quais tipos de dança? Nós gostamos da dança de salão, temos paixão, mas também gosto das danças folclóricas, gosto das danças étnicas, dos terreiros, entender as danças dos orixás, gosto das danças clássicas. Então, assim, a gente tem assim, e o Juiz de Fora tem pessoas que trabalham, muitas, né? Tem muitas vertentes de dança. A gente vai ver as danças étnicas, o jongo, a gente tem grupos de jongo, pessoas que trabalham com jongo aqui, né? A gente vai ter consegue ver também as pessoas, dança dos orixás, a gente consegue ver as danças folclóricas, a gente tem um clube, a gente tem o grupo de danças alemãs, a festa alemã que está acontecendo, a gente tem o grupo das danças italianas, né, que acontece. Portuguesa também, e as lá na portuguesas lá, né, do Luiz Camões. Então, assim, esse pessoal estará com a gente no Festival Pés de Valsa no dia 22 de setembro, no domingo, 20 horas no Central. Posso falar rapidinho? Pode, também? claro. E, assim, o evento, a gente está solicitando, assim, como ingresso, uma doação de alimento não perecível, né, que ele vai ser doado para a instituição Sopa dos Pobres, que é a segunda vez que a gente faz uma campanha com o pessoal, né, para colaborar lá com eles com atendimento à população. Então é isso. Então, conhecer a dança é o primeiro ponto. Por mais, eu não quero dançar, mas você pode conhecer e defender uma arte e defender o direito de outras pessoas. Se você consegue ver a dança, pelo menos, e admirar a dança, você está dançando. Você está colaborando com esse movimento. Então, existem várias formas de se dançar, de se pensar a dança e de defender a dança, que é um direito, né, de todos. E sempre lembrar que a dança, ela existe desde os nossos primórdios. Isso aí. Parabéns, tá?
para Muito ambos. obrigado. Gostei Obrigada. muito, me deu vontade de dançar mais e sair dançando, participar de projetos, fazer aula, quem sabe, né? Obrigada mesmo, parabéns pelos trabalhos de ambos. Obrigada a você que acompanhou aqui esse episódio quase dançante, né? Espero que você tenha se inspirado também, assim como eu. Lembrando que esse episódio e todos os outros Cafés com Política você pode assistir e reassistir no YouTube da JF TV. Um forte abraço, até a próxima.